Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o papo é sobre Êxodo, capítulo 6. A coisa tinha ficado feia para os israelitas, né? Depois daquela primeira conversa de Moisés com Faraó, só piorou. E o povo reclamou. Com toda a razão, né? A pressão aumentou muito. Exato. E aí, este capítulo 6 traz a resposta de Deus para essa confusão toda. As fontes que a gente consultou, elas exploram muito essa reafirmação da aliança, as dúvidas do próprio Moisés e como o povo reagiu. Ou como não reagiu, né? Pois é. Então, nosso objetivo aqui é tentar entender essa promessa renovada de Deus no meio do desespero, o que significa essa revelação do nome dele ali e os desafios gigantescos da liderança, os perrengues que Moisés enfrentou. Bom, para começar, Deus responde bem direto à queixa, né? Logo no verso 1. Agora você verá o que farei ao faraó. Isso, e fala da mão poderosa. Por minha mão poderosa, eles os deixará ir. Sim, por minha mão poderosa, os expulsará da sua terra. É uma afirmação bem forte. Muito forte. E ele conecta isso com a aliança antiga, feita lá com Abraão, Isaque e Jacó. Diz que ouviu os gemidos do povo, lembrou da aliança. Está lá no verso 5. É o recado claro, eu ouvi, eu lembro e agora eu vou agir. Bem direto ao ponto. E logo depois vem um ponto que sempre gera muita discussão, né? A questão do nome de Deus. Ah, sim. Êxodo 6, verso 3. Deus diz que apareceu aos patriarcas como El Shaddai. Que é Deus Todo-Poderoso, certo? Exato. Mas aí ele diz que pelo nome YHW, que a gente às vezes pronuncia como Javé ou Jevá, mas a pronúncia exata se perdeu. Por esse nome, ele não foi conhecido por eles. Mas isso é curioso, porque o nome YHW já tinha aparecido antes, não lá no livro de Gênesis mesmo. Como que as fontes lidam com isso? Então, é aí que o debate pega fogo. Algumas fontes vão dizer que, olha, talvez o nome em si não fosse desconhecido, mas o significado pleno, o poder e o caráter por trás de YHWH, isso sim seria revelado agora, na prática, com a libertação. Entendi. Tipo, antes eles conheciam como Deus forte El Shaddai, que provê, que protege. Isso. E agora conheceriam como YHWH, aquele que cumpre sua palavra de forma ativa, que intervém na história para libertar. Não era só saber o nome, era experimentar o que ele significava na pele. Uma revelação progressiva, sabe? Faz sentido. Uma promessa de ação, então, poderosíssima. Mas aí vem o balde de água fria, né? O povo. Pois é. Verso 9. Mesmo com essa mensagem divina, o texto diz que eles não lhe deram ouvidos. Por quê? Por causa da angústia de espírito e da cruel escravidão. Essa expressão em hebraico, kitzar huat, é muito forte, né? Tipo, um ânimo curto, esmagado. Sem fôlego mesmo. Exatamente. A opressão era tão intensa, tão sufocante, que eles simplesmente não conseguiam mais vislumbrar esperança. Estavam quebrados por dentro. Nossa! E tem uma fonte que comenta algo bem pesado sobre isso, sobre a psicologia da opressão. Ah, sim. É um ponto importante. A fonte diz que, às vezes, o cativeiro é tão brutal, tão longo, que a pessoa perde até o desejo de ser livre. Ou pior, começa a culpar quem tenta libertar, em vez de culpar o opressor. Que foi o que aconteceu com Moisés antes, né? Exato. E aí a dificuldade não é só quebrar as correntes físicas, mas quebrar as correntes mentais. Reconhecer o próprio estado de cativeiro já é um passo enorme. Deus estava oferecendo a liberdade total, não só um cativeiro mais confortável. Que profundo isso. E essa pressão toda não afeta só o povo? O próprio Moisés, ele dá uma vacilada de novo, né? Sim, ele volta a questionar a própria capacidade. Ele fala para Deus mais ou menos assim, olha, nem os israelitas me escutaram, como é que o faraó vai me dar ouvidos? E usa de novo aquela expressão estranha, incircunciso de lábios. Isso, nos versos 12 e depois no 30. É uma metáfora para a dificuldade de falar, para a falta de eloquência, talvez até uma insegurança profunda sobre sua capacidade de comunicação. Mesmo tendo recebido a ordem direta de Deus, a dúvida bate. Mostra bem a fragilidade dele, né? Mesmo sendo o líder escolhido. Totalmente. E é nesse clima tenso, promessa divina forte,
povo descrente, líder inseguro, que o texto, de repente, insere uma genealogia. É verdade. Ali no meio, versos 14 a 27, lista os filhos de Ruben, Simeão, e aí foca em Levi. Parece uma pausa estranha na narrativa, não acha? Pode parecer uma quebra de ritmo, sim. Mas as fontes que analisamos apontam um propósito bem específico para essa lista aqui. Qual seria? O principal é estabelecer, oficialmente a linhagem de Moisés e Arão. Eles eram da tribo de Levi. Então, genealogia funciona como um selo de legitimidade. Ah, para mostrar que eles eram as pessoas certas, digamos assim, dentro da estrutura de Israel. Exatamente. Apesar das dúvidas de Moisés, apesar da rejeição inicial do povo, Deus estava confirmando: são eles, descendentes de Levi, os meus escolhidos para essa missão gigantesca. É uma forma de validar a liderança deles naquele contexto. Entendi. Tipo, apesar dos pesares, a escolha tá feita e é essa aqui. Perfeito. É isso. Bom, então, para a gente amarrar as pontas do capítulo 6, a gente vê a fidelidade de Deus à aliança, né, mesmo com todo o sofrimento e a descrença humana, Uhum. firme. Tem essa revelação do nome YHW ganhando um novo significado, um peso de ação, de libertação iminente. Sim, não só um título, mas uma ação. Vê-los também essa barreira psicológica terrível que a opressão cria. Como ela dificulta até mesmo aceitar a oferta de liberdade. É muito triste isso. É chocante, né? É. A profundidade que o cativeiro pode alcançar na mente. E, por fim, Deus persistindo em usar líderes que são, bom, humanos, imperfeitos, cheios de dúvidas, como Moisés. Exatamente. Ele não espera a perfeição para agir através das pessoas. E para fechar, qual seria aquela reflexão final que fica martelando, baseada nas fontes? Olha, uma coisa que as fontes destacam é justamente essa incapacidade dos israelitas no fundo do poço de sequer imaginar a liberdade. Eles não conseguiam ouvir a promessa. Isso faz a gente pensar, né? Como é que nós, hoje, nas nossas próprias dificuldades, nos nossos cativeiros, que às vezes são óbvios, mas às vezes são bem sutis, disfarçados. Sim. Como a gente consegue manter a esperança numa promessa de libertação, de algo melhor, quando tudo parece tão distante, tão impossível aos nossos olhos, e mais, como a gente discerne entre a verdadeira liberdade que Deus oferece e a tentação de se acomodar num cativeiro mais confortável que parece, ironicamente, mais seguro? Nossa, pesado? Uma pergunta difícil. Fica aí pra gente pensar mesmo. Fica a reflexão.